Olá pessoal, voltamos essa semana com o nosso Caixa Preta Entrevista. Antes de mais nada, eu quero falar que é um oferecimento, né, do espaço Filó aqui, né, que a gente está aqui, agradecer ao Vinícius e ao Cristiano por ceder o espaço, a Netstar, o maior provedor de internet Senador Firmino, região, a segunda Expopão, que vocês vão ver aí, a programação já está bem definida, o Espaço Acabamento Material de Construção, com loja Senador Firmino e Dores do Turvo, sede própria, a Comfortline, estofados, inovação e tecnologia em estofados para todo o Brasil, Império Mármores e Granito, inovação e design feito sob medida para você. E o nosso entrevistado dessa semana é o professor, músico, Euler. Tudo bem, Euler? Obrigado por ter aceitado dar entrevista para a gente. Não, para mim é uma honra. Né? Já tivemos uma apresentação lá no seu canal, agora voltamos aqui para Caixa Preta. Isso mesmo. Aqui, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Euler. Bom, meu nome é Euler Carlos de Arruda Cabral, sou natural e residente da cidade de Dores do Turvo, sou professor de Química, de Inglês, porém efetivo apenas com Química, também sou graduado em Ciência e Tecnologia em Alimentos, tenho pós-graduação em Educação baseado em Projeto de Vida, estou pensando agora por um mestrado, sou palestrante, principalmente no que está relacionado à educação e à educação de autistas, e sou autista, né, por isso que eu falo a respeito do assunto, e também sou consultor da empresa Minas Mais, onde eu dou consultorias na área de educação também. E ocasionalmente eu sou músico, por exemplo, toco muito aqui no Espaço Filó, o Vinícius me chama direto, estamos com alguns shows marcados, algumas agendas aqui, então quem precisar também pode me chamar, então é isso. Euler, vamos começar. Você tem várias características, como você mesmo falou, músico, professor, descobriu, né, o autismo, como você já me falou, descobriu bem tarde. Como é que foi essa descoberta do autismo na sua vida? Então, o engraçado é que, embora o diagnóstico seja tardio, os sintomas são precoces. A gente já nasce com autismo, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento dos neurônios, ainda na fase da gravidez, né, que isso vai acontecendo. Ou seja, qualquer pessoa que é autista nasceu com autismo. Não existe esse negócio, até ela está causando autismo, pegou de vacina. Não, não existe isso não. Você nasce com autismo. Logicamente que algumas coisas, exemplo, o excesso de telas, pode agravar os sintomas, assim como é prejudicial para qualquer criança. Mas se a gente fosse então pegar lá no começo da história, vamos pegar que quando eu era pequeno, iriam tirar foto minha no Rio. Já era um sintoma, mas ninguém via. Com 2 anos de idade, eu já lia, escrevia e fazia operações matemáticas, algumas básicas, né? E até olhava a hora em relógio de ponteiro, sem ajuda de ninguém. Conseguia fazer isso, com 2 anos de idade. E aí, só que as pessoas olharam para essa minha genialidade, pensando que eu era um gênio, mas não olharam as dificuldades. Então a gente vai olhar as dificuldades. Eu não interagia com as outras crianças, eu não olhava nos olhos, como estou fazendo contigo agora, né? Justamente porque eu tinha interesses restritos, eu não brincava com os brinquedos igual a maioria das crianças. Eu percebia isso quando eu dava aula para você, eu percebia isso, mas eu achava que, como a sua mãe tinha me falado que tinha um problema da diabetes, eu achava que era alguma coisa ligada à diabetes. Então, o diabetes, vou colocar, uma doença foi vítima de uma consequência, porque teve vezes de eu me sentir mal e as pessoas acharem que era o diabetes, e não era. Inclusive minha própria família e eu achávamos que era o diabetes. Mas, muito pelo contrário, às vezes, né, uma condição ela pode te atrapalhar com outra. Vou pegar um exemplo. Você usa óculos e você pode ter enxaqueca. O dia que você não usar muito óculos, vai te dar dor de cabeça que vai agravar sua enxaqueca. Então, o dia que eu não tiver com um belo controle do diabetes, eu posso ter alterações no autismo. E às vezes o dia que eu estou mais atacado do autismo, eu posso ter alterações no diabetes. Uma coisa pode atrapalhar a outra. Então, assim, quando eu estava lá na minha fase de infância, e aí a gente vai voltar, a gente gosta muito de conversar sobre futebol, eu nasci em 89. Então eu vi a seleção brasileira ser tri, tetra, penta, nós vimos aí Tafarel, Bebeto, Romário, Cafu, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, e a gente vem até aquela lagriminha de saudade que vem caindo, feito certos jogadores hoje em dia. Brincadeira à parte, mas eu acho que o pessoal entendeu a referência. Então, na nossa época,
praticamente todo menino tinha que saber jogar futebol. E minha coordenação motora não era tão grande assim. Então eu sofria bullying, algumas coisas aconteciam. E tudo isso vem do autismo. Eu gosto de futebol, mas não me chama para jogar, não. Vou torcer, né? Mas eu não... Jogar não, né? Não sou muito hábil para isso, não. E, ao mesmo tempo, então quando chegou ali aos 5 anos de idade, eu já estava à frente no que se refere a conteúdos em relação aos meus colegas, mas eu estava atrasado no que se refere à educação emocional, à expressão de sentimentos, ao lidar com as amizades. Sim, tive várias amizades que deram certo, mas muitas pessoas também se aproveitavam dessa minha inocência, dessa minha fragilidade emocional que eu não tinha trabalhado. Também não tinha como trabalhar naquela época, né? A gente aqui em Dores, onde para ir para o bar naquela época não tinha asfalto, era 3 horas, de ônibus ainda, só tinha um médico em Dores e ele era um clínico geral, então não tinha como ele resolver muitas coisas. Com 10 anos, então, eu fiquei diabético, uma doença autoimune, então não tem nada a ver com a minha alimentação, nem com o autismo, é uma doença autoimune. E aí uma coisa foi agravando a outra. Mas aí uma das coisas que me ajudou a sobressair foi a música, mas isso a gente comenta depois. Então, vários sintomas eles foram ficando escondidos atrás de outros fatores que isso sobressaiu em mim, né? Como, por exemplo, embora eu tinha dificuldade em manter uma conversa com pessoas da minha idade, eu era muito hábil para poder falar de algum tema específico. Então, tinha um trabalho de geografia. Você queria que eu apresentasse. Beleza, eu ia lá apresentar e falar todos os detalhes. Claro. Eu tinha essa capacidade. Capacidade de fazer contas, escrever, né? Aí vem a música. Então, isso tudo mascarava. E quando eu estava me sentindo mal, que tinha relação com o autismo, mas eu suspeitava que era o diabetes, mascarava também. Então, meu diagnóstico, ele veio, eu já era professor, já estava dando aula, eu tinha por volta de 25 anos, e eu passei por diversos médicos. E dentre esses médicos, né, teve alguns que até me diagnosticaram com depressão. Um deles, inclusive, me receitou um determinado medicamento, que eu não vou falar o nome, porque esse medicamento pode fazer bem para uma pessoa, mas não era o meu caso. Me entupiu, eu estava ficando completamente grogue. Então, muita coisa deu errado, porque até médicos ruins chegaram até mim, não olharam na minha cara, e com o tempo eu comecei a desconfiar, isso aqui está errado. Abandonei o tratamento, fui dar sequência à minha vida, fui procurar outros médicos. Tem até alguns outros casos, né, nessa questão de brincar de bola. Hoje, eu moro em frente à prefeitura, mas naquela época era um espaço, e a gente, quando criança, brincava de bola ali. E aí, qual mãe nunca avisou para o filho? Olhe para os dois lados, se vier um carro, espere. E aí vinha aquele carro lá na pontinha, andando a 10 por hora, a bola estava do outro lado, eu ia buscar, eu ficava esperando o carro passar. Até que um menino chegou e falou para mim, por que você não foi lá buscar? Eu falei assim, eu estou esperando o carro passar. Mas ele está longe. E eu falei assim, eu estou obedecendo a minha mãe. Ele, você tem problema? Não, só estou sendo obediente. Na minha lógica... Era isso, né? Era isso. Então, eu diversas vezes levava tudo ao pé da letra. E essas são as características do autismo, né? A dificuldade de comunicação, e quando a gente fala de dificuldade de comunicação, às vezes não é o não falar ou não ouvir, mas a interpretação da informação. Que foi muito meu caso. Que foi o caso, né, desse exemplo da sua mãe, né? Você interpretou ao pé da letra. Exatamente. A dificuldade de comportamentos e a dificuldade de socializar. Não necessariamente isso significa que o autista não socialize, até porque eu sou casado. Mas a gente tem dificuldade, às vezes a gente quer socializar, mas tem muitas barreiras ali que atrapalham a socialização. E quando você não tem um conhecimento ou uma consciência da situação, ninguém acaba te ajudando também se não perceber do que se trata. Mas graças a Deus as coisas foram evoluindo com o tempo, cheguei ao meu diagnóstico. E aí quando veio o meu diagnóstico, para mim veio a seguinte coisa na minha cabeça, né? Primeiro, agora eu sei o porquê eu era diferente das outras pessoas. Eu sempre soube que eu era diferente. Não sabia o motivo. Agora eu sei. E tudo bem ser diferente. E logo que eu tive o meu diagnóstico, eu estava assistindo o programa do Faustão, apareceu uma frase maravilhosa dita pelo Vitor Chaves, Vitor da dupla com Léo. Ele disse o seguinte, é possível conviver com a diferença fazendo a diferença. Eu falei assim, pronto, é tudo que eu precisava.
Então, desde então, eu comecei a até olhar para os meus alunos de uma forma diferente, trabalhar de forma diferente. Eu falei, já que eu sou diferente, eu vou agir diferente. E tem dado certo para mim isso. Né? Então, eu tenho uma boa relação com os meus alunos. Eu tenho aluno que eu já sou padrinho de casamento, que entrou na minha banda para poder tocar, essas coisas todas. A gente começa a fazer amizade com esse professor. Então, assim, tudo isso a gente começa a aceitar a diferença, conviver com ela e viver bem, que é o mais importante, né? Então, eu acho que o importante é o resultado final. Graças a Deus é isso. E por causa disso, você está fazendo palestras, você tem um trabalho paralelo mostrando o autismo, não tem uma coisa assim? Sim, a minha palestra, eu falo sobre outros temas também em palestras, mas a minha palestra principal se chama Transtorno do Espectro Autista na Visão de Quem Vive. Logicamente que tem diversos tipos de autismo, por isso a palavra espectro, então tem que tomar cuidado. Porque são diversos tipos. São diversos tipos. Eu costumo muito brincar na minha palestra com o seguinte, se a gente fosse definir, por exemplo, um problema visual, um único problema, um único óculos resolveria para todo mundo. Né? Mas, por exemplo, você vai ter miopia, eu vou ter epimetropia, o outro vai ter astigmatismo, e aí dentro de duas pessoas com o mesmo problema, né? Vamos pôr miopia. Tem gente que usa 1 grau, tem gente que usa 2, tem gente que usa 3. Então, não é uma solução única para todo mundo. Tem gente que vai tomar Por isso um medicamento. Por isso que você coloca que é a visão de quem tem, né? Sim. Eu estou colocando a minha visão, mas ao mesmo tempo eu dou abertura. Porque hoje eu tenho 4 sobrinhos do meu sangue, os 2 mais velhos, né? Um do meu irmão caçula e outro do meu irmão do meio. Os 2 sobrinhos mais velhos que eu tenho são autistas. Sim. Filhos do Canarinho? Um do Canarinho, o outro do Eider. Do Eider? Sim. A Maria Cecília do Eider e o Conrado do Canarinho, ambos são autistas. Inclusive o Conrado, que é o meu sobrinho mais velho, fui eu que ensinei ele a falar. Porque... Mas também outros níveis de autismo, né? Sim. Mas hoje ele já está se aproximando do que eu era. A ponto de... Quantos anos ele tem? Hoje ele está com 7. Mas a ponto de pequenininho, quando ele já estava começando a falar, aí um dia a gente estava descendo umas escadas, e fui treinar com ele mais um pouco, e fomos contando. 1, 2, 3, eu parei no 3 e deixei ele contando o resto. Aí ele foi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele mudou a língua-chave assim, de uma vez só. E aí fui fazendo algumas outras brincadeiras com ele, mas fui eu que ensinei ele a falar. Bacana. Mudando um pouquinho de assunto, vamos lá falar do professor. Agora você é professor, você falou que é professor efetivo em Química, mas dá aula também de inglês. Como é que foi esse processo para seguir esse caminho? Então, não é fácil não, ser professor não é brincadeira não. Tem 32 anos, vou fazer 32 anos de sala de aula. Então, eu estou fazendo 13. Agora em agosto faço 13. Tudo aconteceu, na verdade, tem um histórico também. Quando eu nasci, eu tinha um irmão mais velho. E ele tinha síndrome de Down. E geralmente quando nasce uma pessoa com deficiência na família, geralmente é o irmão mais próximo que vai tentar ajudar. E aí falaram, nasceu um professor. Né? Olha a ironia do destino. Beleza. Só que pouco tempo depois que eu tinha nascido, ele se foi. Quando eu fui fazer o Enem, o tema do Enem tinha a ver com inclusão. E os textos base, sempre tem aquele texto base, eram 2 músicas. Uma era dos Titãs, que eu não me recordo qual, a outra era do Engenheiros do Havaí. Ninguém igual a ninguém. Tá, né? E aí eu queria ser professor, tentaram me desmotivar, e aí eu fiz Ciência e Tecnologia de Alimentos no IFET Rio Pomba. Só que não era muito a minha área, não estava dando muito certo para mim aquilo, e assim que eu me formei, abriu uma vaga de professor de Química em Dores. A professora havia largado, apenas na turma da EJA, me avisaram, e aí eu falei, tá, eu pego essas aulas. Aí eu fiz o CAT, deu tudo certo. E aí eu comecei minha graduação de Letras em Inglês e de Química. Fiz essas 2 graduações, e aí num ano dava aula de Química, no outro dava aula de Inglês. Como professor de Inglês, eu levava até o violão, porque o violão era um material didático meu, ele era um personagem da aula, não era simplesmente, vou encantar os meninos com isso aqui. Eu fazia os meninos cantar, porque um dos jeitos de você treinar qualquer idioma, a música ajuda bastante, porque as 4 modalidades do idioma é leitura, escrita, ouvir falar. Você pega uma música, lê a letra, copia a letra, ouve a música e vai cantar, você está pronunciando. E aí eu fiz muito isso. Até o Guingo uma vez invadiu uma aula minha para cantar em inglês junto com os alunos, só para você ter ideia. Aí depois teve o concurso de 2017,
eu fiz para Química, porque eu já estava formado em Química, inglês ainda não. Efetivei na escola Belquino de Andrade de Venezia. Onde você está lá até hoje? Estou lá até hoje e vem tudo dando certo. Inclusive agora eu estou num projeto... Você dá aula de inglês lá também, não, né? Só de Química. Só de Química? Só de Química. Por causa dos outros trabalhos que eu tenho, eu não pego mais aulas que o meu cargo já tem, para eu me dedicar a esses outros projetos. E assim eu tenho mais tempo hábil para uma viagem, se necessário, para palestra, algumas coisas assim. Mas se fosse necessário pegar aula de inglês, eu pegaria também, gosto. É um cargo que você tem lá, 16 aulas? Não, eu tenho 12 aulas. 12 aulas. Mas sempre acontece alguma coisa, eu acabo pegando alguma coisa a mais. E eu agora sou professor formador, que está tendo um programa onde um professor de cada cidade vai treinar sobre a área de informática e depois passar para os professores da escola. E você sabe que eu tenho essa habilidade, tanto que durante a pandemia eu te ajudei, algumas vezes você esteve lá em casa, a gente conversou, eu montei um monte de planilhas para a escola. Então, eu vou pegando justamente essas habilidades que eu tenho e vou transformando em coisas que dá para ser utilizado no dia a dia. Bacana. Você aí sofrendo com internet lenta? Assine a Netstar, planos de altíssima velocidade e internet que não para nunca. Os banheiros dessa casa incrível foram feitos no Branco Prime. Que tal um banheiro assim na sua casa? Vem para Império Mármores e transforme seu projeto. Com relação à música, que é uma atividade que você tem desde garoto, como é que foi de uma atividade normal do dia a dia para os palcos, e subir no palco e virar um cantor, assim, né? Então, inclusive, vou até tocar no Festival Gastronômico de Brás Pires esse fim de semana, né? Que sábado, vai ser esse sábado agora, dia 3. Eu vou estar lá a partir das 16 horas. Mas assim, a música sempre esteve presente na minha família. Eu tenho um tio que toca, minha mãe já tocou piano, minha mãe entende até um pouquinho de partitura. É mesmo? Helena? Toca piano, sabe fazer alguns acordes no violão também. Que bom. Ela consegue perceber quando eu estou tocando que algo está errado. Então, dentro da minha família, nós já temos um histórico. Mas com 12 anos, um amigo meu me ensinou a tocar a música Que País é Esse, da banda Legião Urbana. E depois dali, eu fui me desenvolvendo sozinho. Só que os meus pais sempre escutaram, também deve ser o que você escutava na época, ali nos anos 90, Leandro, Leonardo, Chitãozinho Chororó e tal. E eu tenho que voltar um pouquinho no autismo para poder explicar isso, né? Essas letras dessas músicas não faziam muito sentido para mim. Eu que já tinha uma certa dificuldade social. Eu não via essa ideia do amor romântico, que é o que fala essas letras de música. E aí, beleza, um colega meu então me ensinou Que País é Esse? Opa, tem uma história aqui. E para mim fazia sentido. E aí eu fui ouvir outras músicas, de repente eu fui identificando na letra coisas que aconteciam comigo. Exemplo, a música Teatro dos Vampiros, onde falava do que eu sabia que eu era diferente, mas não sabia o porquê, que a letra fala: sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Isso foi encaixando, e aí eu fui aprendendo muita música da Legião Urbana. Depois eu fui pegando outras bandas, e aí eu fui começar a aprender inglês com música. Aí, um dia na escola, eu estava, na época era a 8ª série, que era a última série do Fundamental, hoje é o 9º ano, né? Mudou algumas coisas. Estava tendo um projeto de literatura e cada grupo, né, dentro da escola fazia alguma coisa. Tinha teatro, recitando poemas. Para mim, ficou a música. E eu cantei a música Cathedral Song, que eu esqueci o nome da autora, mas que aqui no Brasil a gente conhece como Catedral, que ficou muito famosa na voz do Leandro, da dupla Leandro-Leonardo. Mas eu cantei ela em inglês, realmente. E a partir dali foi uma virada de chave boa para mim, porque eu que era ruim de bola e outras coisas, as pessoas começaram a ver que eu tinha algum potencial. E me valorizavam. Valorizando, né? Isso, dentro de algo que eu gostava, né?
E dali, então, de repente, eu quis comprar minha guitarra, quis comprar equipamento de som. E aos pouquinhos isso foi desenvolvendo. Quando eu fui para a faculdade, eu fui conhecer outras pessoas, então foi muita troca de figurinha com música, porque tem outras pessoas que gostam do mesmo jeito de música, igual eu gostava. E aí, de repente, me chamaram, a gente quer um som de guitarra aqui na banda. Eu entrei, depois, quando eu dei por mim, eu estava cantando. Aí tem esses festivais que premiam show de calouros, eu comecei a participar de tudo. E isso me agradava bastante. Muito mais do que você pensar no lado financeiro, porque embora, sim, eu recebo para fazer música, mas eu acho que vem o bem-estar do que eu estou fazendo, né? E isso me ajudou bastante, até no meu próprio desenvolvimento. Isso mascarou até vários sintomas do autismo também, mas de uma forma positiva. Então, sempre que acontece alguma coisa, eu tenho alguma música que descreve aquela fase. Então, aí hoje, por exemplo, eu vou palestrar, eu tenho o violão como personagem integrante da palestra, não só por causa, vamos entreter o pessoal, mas que tem uma história dentro ali. E então eu faço shows. Logicamente que eu explico para as pessoas, olha, eu não vou tocar Wesley Safadão, Gustavo Lima, não é o meu perfil, não adianta. E justamente desse interesse restrito que eu tenho com certas coisas, você pode me dar a música mais fácil do Gustavo Lima e a música mais difícil do Guns. Eu vou tirar a primeira do Guns. Pode ter certeza. Não tem como. Tem mais uma característica. Né? Sim. E aí eu vou treinando, vou insistindo na persistência. As pessoas falam assim, o cara é um gênio. Não, eu sou persistente. É diferente. Então eu vou lá treinando, vou até conseguir, e existe um método de você ir treinando. Beleza. E hoje, então, eu tenho violão, tenho guitarra, gaita, eu também toco gaita. Igual o Humberto Gessinger no acústico, né? Que vai lá, coloca a gaita aqui, toca o violão, canta. Faço aqui, inclusive aqui no Espaço Filó, faço isso direto. E de vez em quando eu junto os grupos, né, de pessoas para poder formar. Tô com a banda Equalize, que a gente vai tocar, como eu falei lá no festival de Brás Pires. E aqui também, o Vinícius já está conversando comigo a respeito. Então a gente tem uns projetos bacanas. A gente junta pessoas que têm o mesmo gosto, têm o mesmo interesse e fala todo mundo a mesma língua. Alimentar o semelhante se atrai. Isso. São semelhanças que se atraem. Ao contrário do que dizem, os opostos se atraem. Na física, os opostos se atraem, né? Mas no caso matéria, né, da convivência com as pessoas, o semelhante se atrai. Sim. E aí a gente vai... assim, eu vou fazendo o que eu gosto, tem gente que gosta do que eu sei fazer, e eu acho que é isso que importa. Bacana. Agora, isso é até legal. Com relação à família ou amigos, nessas etapas, esses processos, toda a sua vida, teve pessoas ou alguém que tiveram importância muito grande nessas etapas todas da sua vida? Muitas pessoas. Recentemente, nas redes sociais, tem uma rede social onde tinha um autista lá que perguntou assim, você já perdoou seus pais por não terem descoberto seu autismo antes? Aí eu coloquei assim, e eu perdoaria por quê? Se eles não são capazes de identificar. Claro. Mas dentro do que tinha, os meus pais fizeram o melhor por mim, tanto que nunca me faltou do bom do melhor, não posso reclamar disso. E a minha mãe, percebendo que eu era diferente também, só que ela também não sabia a resposta, embora eu suspeito que ela também seja, ela procurava conversar muito comigo. Eu leio isso e tal. Tanto que quando chega ali naquela fase dos 12, 13 anos, minha mãe chegou assim pra mim, você não acha que tá na hora de você sair, conversar com outras meninas? Não, eu falei assim, mãe, eu não tô sentindo necessidade disso agora. E ela respeitou. Ela respeitou. Logicamente que vinham os colegas... na vida das pessoas é o respeito. Né? Sim. Logicamente que vinha o bullying dos colegas, vai virar padre, porque não... enfim, né, não vou trazer isso não. Mas tinha alguns colegas que, independente disso, estavam ali do meu lado. Essas amizades, muitas delas permanecem até hoje. Isso porque eu tenho 35 anos, né, eu saí do ensino médio com 18, já tem 17 anos que a gente saiu da escola, mas os contatos permanecem. Alguns a gente voltou a entrelaçar porque estamos na mesma cidade, outros não. Então, assim, eu tenho amizades significativas desde aquela época e essas pessoas me fizeram bem de alguma forma. E até hoje é muito bom conversar e às vezes a gente trazer aquela nostalgia, lembrança, a gente vai... É gostoso mesmo. Né? Uma pessoa que eu posso citar é a própria Kátia, que
Hoje ela é minha personal na academia, a gente aproveita os intervalos e vamos conversando coisas que aconteciam. Assim, uma pessoa excelente, enfim. Várias pessoas. Muitas cada pessoas. Tem uma importância no momento, né? Sim, cada um tem a sua devida importância. É igual quando fala assim, você ama mais uma pessoa do que outra, você gosta mais... Não. Cada uma tem o seu devido espaço para determinado assunto. Por exemplo, eu posso conversar muito bem com você sobre educação, mas eu não posso falar tão amplamente sobre como tocar um violão. Né? Você não toca violão. Claro. Posso chamar ali um artista que já toca, e aí com ele eu não vou conseguir conversar de educação, mas eu vou conseguir conversar sobre música. É isso. Bacana. Pessoal, vamos pro intervalinho, já a gente volta. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debido al que me beso y abrazo las veces que estuve. Ojalá que los míos nunca se muden. A capital brasileira da panificação tem o prazer de apresentar Segunda Expo Pão. De 19 a 22 de junho em Ribeirão de Santo Antônio. Quinta, dia 19. Toca um samba aí com Inimigos da HP. Samba aí que eu vou me apaixonar. Soró Silva. Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado. Zé Magalhães, Marcelinho de Lima. Dia em que eu for embora, você vai sentir. Sexta, dia 20, Ribeirão ficará sem moderação com o maior fenômeno do sertanejo, Banda. Recolhi chorar do rio. Marcelo Silva e Rian e Fernando e Sorocaba. Deixa eu amar você. Embrulha esse sorriso pra viagem, que eu tô levando amor na bagagem. Sábado, dia 21, vem pro Risca com VH e Alexandre, Vitória e Gabriela. A sensação do Brasil, Fred e Fabrício. Amor, ai que saudade que eu tava. Tô contando as horas pra te encontrar, pra te falar dos meus anos. Pegue. Venha você e sua família pra maior festa da panificação brasileira. Pessoal, voltando agora, o Euler vai sortear uma pergunta aqui na caixa preta. Euler, sorteio uma pergunta aqui. Você vai ler? Deixa que eu leio. Vamos lá. Que aí fica... Você tem alguma história diferente que tenha acontecido de diferente que você lembra, possa contar aqui agora? Bom, teve aquela que eu contei lá do... Como é que fala? Quando eu fui buscar a bola. Tá. Sim. Tem várias situações. É difícil eu tentar lembrar de uma específica. Tem uma. Isso, essa primeira que lembrou, que é ótima. Beleza. Aconteceu, eu estava no IFET, estava conversando com... A gente estava estudando para uma prova e... eu estava ensinando para os meus colegas a matéria da prova. Beleza. Só que eu fui me sentindo mal e de repente eu desmaiei. O que o pessoal pensou que era? Diabetes. Eu não tinha um diagnóstico, estava no começo ainda lá do IFET. Me levaram para o hospital. A médica que me atendeu lá só falou assim, olha, eu acho que você só precisa de um descanso, então eu vou te dar aqui um atestado e tal. O meu professor daquela matéria, ele falou assim, mandou recado para mim que eu não precisaria correr para fazer a prova. A hora que eu me sentisse bem, eu iria. Foi muito bacana da parte dele, ele nem pediu atestado. Perfeito, todo mundo entendeu. E eu fui fazer essa prova. Zerei. Que isso, Zerei. Eu que sempre estava ali, inclusive quando eu entrei no IFET, estava sempre nas notas mais altas, você já conhece o meu perfil? Então, aquilo para mim foi um baque ainda maior, porque eu já não estava me sentindo bem. E aí vem eu sabendo a matéria. E você ensinando para os colegas? Não consegui ir bem. Eu reprovei naquela matéria. Reprovei naquela matéria. Mas assim, eu tive respeito de todo mundo. Ninguém atropelou nada. E agora, recentemente, pós-pandemia, a mulher desse meu professor, que na verdade era a coordenadora do curso, também foi minha professora lá, eles me convidaram para fazer uma palestra em Rio Combo.
A filha deles é autista. Ó. Ou seja, a vida vai dando voltas. Criando situações que acabam se encontrando, né? Sim, a gente acaba se encontrando. E aí eu fui em Rio Pombo palestrar, depois através de pessoas ali do IFET mesmo, eu palestrei no Instituto Federal de Barbacena. Então, uma história, você perguntou, aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. Só que ela desagou em várias outras histórias. E acabou sendo assim. Agora eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente aí. Olha, acho que não tem uma mensagem que fosse mais perfeita do que aquelas que parecem genéricas, né? Mas assim, respeite as pessoas, né? E respeite as pessoas na sua individualidade. Não é porque a pessoa não é tão parecida com você que ela é estranha. Até porque, né, hoje a gente tem dados aí de que o número de diagnósticos de autismo tem aumentado. Talvez o autista esteja na sua casa. Então, vamos respeitar, vamos nos ajudar. E se precisar de qualquer coisa, né, vai estar no canal, deixe os comentários, eu vou estar sempre lendo. Pode entrar em contato comigo também, se possível. Obrigadão. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente volta.